já terminando, chegando em Apocalipse. Aleluias. 1 Pedro, depois de Tiago, amém? 4:12. O título aqui na minha Bíblia, não sei na sua: sofrimento por Cristo é privilégio glorioso. Amém? Amados, não estranhei o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos como se alguma coisa estranha vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois co-participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito, a glória de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino ou ladrão, ou malfeitor, ou com quem se intromete em negócio de ouro. Mas se sofre como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome. Amém? Glória a Deus. Bendito Deus, eu te louvo e te agradeço por essa oportunidade que o Senhor nos dá, estar mais uma vez aqui reunido, meu Pai querido, na tua casa com os teus servos, onde o Senhor nos dá mais uma vez a oportunidade de comentar um pouco a tua palavra. O Senhor nos conhece, sabe que temos pouco recurso, mas o Senhor é bom e o Senhor tem nos chamado, nos ajuda, coopere conosco na pessoa do teu Santo Espírito. Fala aos nossos corações e que a tua palavra vá, Senhor, e faça aquilo pelo qual ela é enviada nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, eu vou falar de um assunto hoje, pode se assentar, que quase nenhum de nós gostamos de falar. É isso? Esse assunto é um assunto que a gente evita de falar dele. Por quê? Porque ninguém gosta de sofrer, né, pastor? Quem gosta de sofrer? Ninguém gosta de sofrer. E até porque Deus também, Ele não nos criou para sofrer. São duas coisas que a gente não gosta de falar e nem aceita: sofrimento e morte, né? Porque o homem, ele não foi criado nem para morrer e nem para sofrer. O homem foi criado para viver eternamente na presença de Deus. E na presença de Deus não tem sofrimento e também não tem morte. Deus criou o homem para viver eternamente feliz. E quando a gente fala de sofrimento, ouve alguém falar, a gente logo fala assim: para de falar disso, né? A gente não gosta de ouvir falar em enfermidade, doença, desemprego. Isso deixa a gente incomodado, né? Entristece a gente. Mas eu quero dizer aos irmãos que sofrimento, dificuldade, ainda que nós não gostemos de ouvir falar e nem de falar, faz parte do processo pelo qual Deus, Ele quer realizar na nossa vida. São duas cartas que Pedro escreveu, 1ª e 2ª Pedro. E se a gente for fazer assim um levantamento nessas duas cartas, a gente vai chegar à conclusão que todas as duas cartas, elas têm como tema sofrimento, lutas. E por que Pedro falou tanto disso? Por que Pedro falou tanto em luta, tanta dificuldade?
quero dizer aos irmãos que acredita-se que lá pelo ano 60 depois de Cristo, Pedro ele escreveu essas duas cartas. E Pedro escreveu essas duas cartas porque chegou ao seu conhecimento que alguns irmãos, alguns cristãos estavam passando por muita dificuldade. Haja vista, eles tinham acabado de professar a fé em Jesus, eram novos crentes, novos conversos, e pelo fato de terem professado a fé em Jesus, eles agora estavam sendo perseguidos, maltratados. O Império Romano perseguia os cristãos, as autoridades judaicas também perseguiam os cristãos, e muitos judeus abandonaram o judaísmo e vieram para o cristianismo. A partir daí, se tornaram então traidores. Na linha de pensamento das autoridades judeus, eles se tornaram traidores, largaram o judaísmo e se converteram ao cristianismo. Tinha outros cristãos também que abandonaram o paganismo e também se converteram ao cristianismo. O cristianismo era considerado como uma seita, como uma heresia. Então o Império Romano perseguia os crentes. Eles eram perseguidos também pelos seus compatriotas. Sendo assim, muitos deles tiveram que abandonar suas casas, tiveram que abandonar a família, tiveram que fugir, se dispersar. Cada grupo foi para um lado. Na maioria das vezes, às vezes saía aquela mãe cheia de filho, fugindo porque o pai foi alcançado e foi queimado vivo ou foi lançado aos leões. Às vezes fugia aquele pai cheio de filho porque a mãe, a sua esposa, também foi alcançada pelas autoridades da época. Às vezes ficava aquela porção de criança, tudo pequenininho, sem o pai, sem a mãe, porque o pai e a mãe também foi alcançado. Daí o porquê surgiu o ministério diaconal, porque a igreja tinha muitos órfãos, muitas viúvas, porque a igreja foi muito perseguida. E a partir daí esses irmãos agora estavam passando muita luta, muita dificuldade. Alguns não estavam nem dormindo direito. Alguns foram expulsos da sua própria casa. Agora eles tinham que estar escondidos nos matos, nas cavernas, escorraçado da sua própria casa, da sua própria família. Muitos passavam privações de alimento, eram perseguidos. Que luta que aqueles irmãos estavam passando, que dificuldade. E tudo porque eles entregaram as suas vidas para Jesus. Só porque eles entregaram a vida deles para Jesus, eles agora estão passando toda essa dificuldade. E a Bíblia diz que o apóstolo Pedro já estava velho, nos seus finais de vida, cabelo branco na cabeça. Alguém avisa ele, alguém manda um recado para ele e diz: olha, os irmãos, os novos crentes, eles estão sendo perseguidos, maltratados, estão dispersos. Pedro então se vê no direito de escrever 2 cartas e enviar a esses irmãos. Esses irmãos, eles estavam espalhados pela Ásia, espalhados. E a Bíblia diz então que Pedro escreveu 2 cartas para aqueles irmãos. E essas cartas, elas tinham que circular entre aqueles irmãos. E o apóstolo Pedro então ele escreveu essas 2 cartas porque ele sabia, ele tinha experiência, ele sabia o que esses irmãos estavam passando, porque ele próprio também já tinha sido muito perseguido. Houve um momento em que ele foi levado diante do Sinédrio, lá no capítulo 12,
no capítulo 5 de Atos 42. A Bíblia diz que levaram Pedro e João diante do Sinédrio para fazer com que eles negassem a Jesus, abandonassem a sua fé. Mas a Bíblia diz que eles permaneceram firmes, não negaram a Jesus, ficaram firmes no propósito de servir ao Senhor. E quando eles viram que eles não iam negar, eles até tentaram fazer alguma coisa contra eles, tirar suas vidas, mas Deus usa alguém dentre eles mesmos, um homem chamado Gamaliel, e dá uma palavra, e eles acham bom aquela palavra, de não maltratar eles, de não matar. E a Bíblia diz então que eles não mataram, mas eles entraram em comum acordo: olha, vamos dar uma surra. E bateram muito nos homens de Deus. E a Bíblia diz para nós que eles saíram dali tristes, é isso? Reclamando, dizendo: eu vou abandonar, eu vou largar esse negócio de cristianismo. É isso que é, ser crente é isso, é ter que apanhar. Não vou mais, não. A Bíblia diz, irmãos, que eles saíram dali saltando de alegria. Aleluia. Simplesmente pelo fato de se acharem dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. O título do assunto aqui é: sofrer por Cristo é privilégio glorioso.